pessoal, eu me chamo Fernando Dedos, sou um dos professores do projeto SINOS, o Sistema Nacional de Orquestras Sociais. Atualmente leciono na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mais especificamente eufônio/tuba. Eu estarei aqui como especialista do eufônio, pois a minha carreira tem a ver com esse instrumento. Eu sou um dos representantes do Brasil, mundo afora aí do eufônio. Vou contar um pouquinho sobre a minha carreira antes da nossa primeira aula. Mas provavelmente estarei pontuando, né, itens pertinentes à tuba e, obviamente, ao mundo dos metais, né? Bom, eu sou do interior de Santa Catarina, iniciei a tocar o eufônio em banda marcial, toquei trompete, toquei melofone, queria muito tocar trompa, e o bombardino, né, que é o nome popular do eufônio, cativou, a sonoridade do instrumento me cativou. Comecei na música em si aos 3 anos de idade, 4 anos, tocando instrumentos de teclado. Minha mãe cantava, me ensinava a abrir vozes, tocava com minha mãe, via meus primos, meus tios tocando, uma mistura daquelas famílias da colonização alemã com as famílias misturadas já brasileiras da parte do meu pai. Enfim, cercado de músicos da música regional, típica, popular, e posteriormente, então, quando eu entrei em bandas, dessa música mais de concerto, apesar da banda tocar todos os gêneros, né, tocar música popular até a música clássica, e aí nessa banda marcial foi onde eu desenvolvi essa paixão e iniciei os estudos, então, mais sérios, mais formais, com um instrumento de sopro, de metal, o bombardino, o eufônio. Estudei, fui para a capital, fui para Curitiba, fiz uma formação em composição e regência, fui para fora do país, morei quase 5 anos nos Estados Unidos, e hoje em dia a minha carreira divide-se entre ser um compositor e um intérprete, um músico do eufônio, professor de instrumentos de metal, certo? Bom, para a nossa primeira aula, antes de mais nada eu gostaria de pedir que vocês anotassem, eu tivesse uma ferramenta de anotações, seja qual for seu celular, pois o ato de anotar e de exercer, né, a escrita, ou seja, qual for seu método, nos ajuda muito a memorizar, né, e a entender e a estudar. Obviamente que essa aula é gravada, mas é uma recomendação que eu faço. Eu sempre tenho a minha colinha aqui, e anotar é muito importante, tá? Sejam partituras ou sejam escritos. Bom, sobre a história do eufônio, cuja é a nossa primeira aula. Você deve estar pensando, o eufônio é o bombardino, professor? O eufônio é o bombardino. É um nome latino-italiano que popularizou-se, né, desde sua invenção no século XIX em todos os países latinos, né, desde a Espanha, vai lá descendo Portugal, veio para o Brasil, veio para a América Latina. Como se chama o instrumento em nossa região. É um nome mais genérico. Tá, vou falar um pouquinho dessa história para que você entenda um pouco melhor o que é esse tal do eufônio, o que é o bombardino. Bom, o eufônio, essa nomenclatura vem de uma patente feita lá por 1843, 1844, na Alemanha, por um músico que inclusive foi o primeiro solista do eufônio, chamado Ferdinand Sommer. Literalmente na tradução aí o Fernando Verão. Bom, ele, além de inventar o instrumento, assim, não necessariamente desenvolveu, né, ele teve parceiros, né, construtores de instrumento, mestres, construtores, pois ele era músico, foi o responsável pela patente e também o primeiro solista, inclusive difundindo o instrumento pela Europa. Há registros de que já na outra década de 1850, ele apresentou-se inclusive para a Rainha Vitória, na grande feira de Londres e em outros lugares, com obras próprias, tocando com o piano, com cantores acompanhando, enfim. O primeiro nome do instrumento era somerofone, justamente por conta do sobrenome do Ferdinand. E posteriormente
Então ele começou a chamar de euphonium. Bom, mas, né, paralelamente, em outros países, citando principalmente a Itália, haviam construtores de instrumento preparando instrumentos que eram similares a esse eufônio. E um deles é o bombardino, que foi até, né, no papel inventado um pouquinho antes, um instrumento um pouco menor do que o eufônio, tá? Para a gente ter, então, agora chegando já especificamente no eufônio, falando da história, o que é o eufônio? É esse instrumento de campana cônica, um instrumento com som bem doce. Inclusive, né, o nome do instrumento, eufônio, significa belo soar, som melodioso. Usa-se inclusive esse termo, né, a eufonia. Isso é explicado pelo próprio som do instrumento. Mas esse bombardino da Itália, criado pelo Giuseppe Pellicci, da família Pellicci de construtores, ele acabou popularizando-se na Itália, posteriormente nos países mais latinos, com outra nomenclatura, que é a família Flicorni. Aí você tem o flicorno tenor, o flicorno basso, que seria o mais parecido com o eufônio, e o flicorno bombardino, um instrumento um pouco menor de 3 válvulas. Então existe toda essa história com esses instrumentos italianos, e posteriormente essa difusão então para os países latinos dessa nomenclatura nos trouxe esse termo, o bombardino, que é como nós chamamos aqui no Brasil até hoje, mais genericamente. E de 30 anos para cá temos entendido a nomenclatura eufônio. De 40 anos para cá, né, vamos ser mais precisos, a nomenclatura eufônio tem sido entendida através dessa universalização. Bom, grandes músicos do eufônio desde o século XIX. Você tem na Inglaterra um instrumentista chamado Alfred Fasey, que era inclusive também da banda real, um dos primeiros professores conservatoriais, né, de conservatório de eufônio, cadeira de eufônio no mundo, responsável por difundir essa nomenclatura, grande solista, compositor também. Ele vai fazer o que? Ele vai alargar um pouco o calibre do instrumento e popularizar nas brass bands, que são as bandas de metais na Inglaterra. Inclusive esse instrumento vai ter um peso maior, sobretudo na Inglaterra. Depois tem uma difusão para os Estados Unidos, vão ter músicos como Simone Mantia, da banda do John Philip Sousa, caso você já tenha tocado alguma marcha, que também tocavam trombone. Era muito comum os músicos tocarem os instrumentos graves, mas difundiu também o eufônio, chamado nos Estados Unidos de barítono, no começo lá do século XX, final do século XIX, nessa passagem. Vindo para o Brasil, nós temos pós 1850, obviamente chegada de mais instrumentos modernos de metais, a formação das bandas euterpes, bandas filarmônicas e as bandas militares. A fundação da Banda dos Bombeiros no Rio, no final do século XIX, foi muito importante pelo maestro Anacleto de Medeiros, pois um de seus músicos, Irineu Batina, o Irineu de Almeida, que inclusive foi professor de Pixinguinha, também tocava bombardino. Então no Brasil vai ter essa história com as bandas filarmônicas, o instrumento sempre solista, contrapontista, e posteriormente com a criação do choro, né, que é um gênero que inclui o bombardino desde seu início. Nós vamos ter outros gêneros musicais como frevo, se desenvolvendo ao longo do século, onde o bombardino vai ficar nesses grupos, né? O que acontece é que o bombardino ele acabou tornando-se um instrumento mais exclusivo da banda de música. A vinda da música americana na década de 20 em diante, 1920 em diante, foi deixando ele um pouco mais de lado na música popular, trazendo mais o trombone. Isso aconteceu com a tuba também, né? O contrabaixo acústico entrou no lugar da tuba. E o instrumento ficou nesse muro de banda, mas sem investimento dos musicistas e de repertório. Aí o que acontece? A partir da década de 80 nós temos então a inclusão dessa nomenclatura eufônio. Existia um americano no Brasil, Michael Kelly, que fez uma peça em 1980, já aparece eufônio com F lá. Você tem a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo sendo fundada, a vinda de um japonês, Tadahide, que conhece o professor Wilson Dias. Essas pessoas começam a conectar com essa universalidade talvez, né, do eufônio, o que está acontecendo no mundo afora. E a nova geração, aí anos 2000 em diante, a minha, que é anos 90 em diante, por exemplo, começa a entender o que é esse eufônio, esse instrumento um pouco maior. Nós temos esse instrumento de 3
mais um, né, que é um instrumento compensado, onde você tem umas bombas específicas para você tocar o repertório que já vem lá nos outros países desde a década de 70 e, na verdade, nós temos concertos lá em 1870, mas eu vou falar sobre repertório em outras aulas. Enfim, e chega hoje em dia, nós estamos chamando de eufônio, esse instrumento que pode ser também chamado de bombardino, mas mais especificamente pelo tamanho, pelas características e por ele ter assumido este papel mundo afora, ele ganhou esse nome de eufônio. Bom, nos vemos nas próximas aulas, espero ter esclarecido um pouco mais sobre esse instrumento. Até lá!